Senhor. Um dia de sol, um dia maravilhoso, Deus querido. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Eu quero convidá-los, irmãos, a cantar o hino 92 do Inário. Se tiver o Inário, a Nádia vai colocar para nós ali, que é o hino que diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu creio que todos nós que viemos nesta noite, né, irmãos, se viemos porque nós precisamos do Senhor. Amém? Nós precisamos, seja em casa, seja no trabalho, seja aqui na igreja, irmãos, dizer que nós não precisamos do Senhor nesse tempo, né? Nós precisamos mais do que nunca do Senhor. E este hino, irmãos, ele fala sobre isso. Senhor, eu preciso de Ti. E mais uma dica, irmãos: se você for lá no Play Stories, né, você pode baixar o Inário digital lá, daquele metodista. Aí não precisa mais ficar carregando, né, o Inário, ou esperar e colocar lá. Vai lá no Play Store lá e baixa Inário Metodista, que aí vai ter todos os hinos da igreja ali, irmãos. Amém? Senhor, eu preciso de Ti. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Amém? Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Evangelho de Mateus, capítulo 10,
do versículo 19 e 20. Evangelho de Mateus, capítulo 10, do 19 ao 20. Que ele diz assim, irmãos: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, Deus coloca a palavra certa na hora certa na nossa boca. Amém? Amém. A gente fica preocupado: o que eu vou dizer para o meu vizinho? O que eu vou dizer lá para o patrão, no trabalho? O que eu vou dizer meu esposo, minha esposa? Ora e mantenha comunhão com Deus. Amém? Amém. E o Espírito Santo vai usar você e vai falar e vai dar palavra para que você fale para outras pessoas acerca do Evangelho. Não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Guarda aí esse versículo e depois a gente vai voltar nesse versículo, né, irmãos? Irmãos, todos aí receberam igual a piscina. Este ano nós temos um compromisso aí de abençoar a Igreja Metodista lá na cidade de Itaqui. Amém, irmãos? Alguém conhece Itaqui? Opa! Cidade de Itaqui, lá na fronteira, lá, pertinho, do lado do Rio Uruguai, do lado do Rio Uruguai. Então, irmãos, vai ter um projeto missionário lá. Todo ano a Igreja Metodista no Rio Grande do Sul tem um projeto missionário. São 3 dias. O pessoal vai para lá fazer um trabalho de ação social naquela cidade lá, corte de cabelo, arrumar a casa de uma pessoa, ou mesmo o templo da igreja lá vai ser pintado, vai ser reformado, salão social da igreja. E aí, irmãos, o objetivo do projeto missionário é que as pessoas de várias partes do Rio Grande do Sul, da Igreja Metodista, possam estar indo para lá. Como a maioria de nós não vai, a gente vai em oração e vai também através da oferta missionária. Então, se você quiser abençoar aquele projeto agora, esse setembro, dia 26, 25, 26 e 27, sexta, sábado e domingo, a cidade de Itaqui. E esse valor que nós arrecadar aqui é para ajudar lá a pessoa que vai, a infraestrutura do local, vai ter alimentação, o pessoal vai pousar numa escola lá, em salas para mulheres, sala para homens, banheiro separado, e aí vai ter a alimentação lá. Então o desafio da nossa igreja aqui, irmãos, é nós arrecadar um fundo para depois enviar lá para o projeto missionário para ajudar nesses 3 dias da alimentação e infraestrutura, irmãos. Então, e ajudar a igreja irmã metodista em Itaqui. Amém, irmãos? Eles lá há muitos anos, eles reúnem ali, o templo está precário, precisa de uma pintura, precisa de reforma, e os irmãos precisam das nossas orações. É um trabalho que necessita crescer e avançar muito ali na cidade de Itaqui, irmãos. É longe daqui, né? Mas nós vamos chegar lá. Amém? Amém. Para Deus nada é longe. Como diz a palavra, irmãos, passa a Macedônia. Houve um momento que os irmãos da Macedônia, na Ásia Menor, lá, a palavra de Deus pediu ajuda. E todas as igrejas ali, primitiva, da igreja dos apóstolos, se uniram e foram abençoar a Macedônia, assim como vários lugares. Então, irmãos, se você quiser abençoar a cidade de Itaqui e a igreja metodista em Itaqui, pega o envelopezinho que não pegou, vai uma velhinha, e dá uma oferta de 10, 50, 100
R$100, aquilo que Deus colocar no teu coração, para nós possamos enviar uma oferta lá para Itaqui, para alcançar muitas vidas e abençoar o pastor Silvei, que é filho aqui de Cruz Alta. Tem mais 50 anos. Eu não ouvi o glória? Amém? Amém, irmãos? Quem conhece o pastor Silvei? Então, o pastor Silvei é filho aqui da igreja de Itaqui. Está trabalhando em São Borja e Itaqui. Então, vamos abençoar aquele trabalho lá na cidade de Itaqui, irmãos. Aí você pode trazer essa oferta durante até o terceiro domingo de setembro. Certo? Tem que Deus colocar no coração. Amém? Irmãos, também um aviso que eu falei para a irmã dela agora em cima da hora. A gente não tinha mais para pensar. Mas assim, domingo que vem é desfile, né, irmãos? 7 de setembro. Então, não teremos escola dominical lá na Cristo Redentor, tá? Porque a pessoa vai desfilar de manhã, mas o culto aqui na central será às 19 horas, com Santa Ceia. Então, só vamos se liberar lá na Cristo Redentor, porque tem crianças que vão desfilar no estado, enfim, né? Mas os irmãos fazem o que for melhor ali. Converse lá com o pessoal, né? Mas a princípio, muitas pessoas vão assistir o desfile pela manhã, né, irmãos? Então, aí está fechando aí, entre aspas, né? Domingo pela manhã, ali na Cristo Redentor. Sexta-feira, irmãos, dia 5, agora em setembro, não perde aí, né? Depois a gente vai colocar no grupo lá. Sexta-feira, dia 5 de setembro, nós vamos ter uma vigília de oração, orando pelo Brasil, orando pela cidade de Cruz Alta, pela nossa igreja, às 19h30, lá na Cristo Redentor. Todos os irmãos e irmãs estão convocados. Vai ter um momento de oração. Vamos fazer um louvor, oração, uma mensagem, e vamos orar a Deus, até Deus sabe o horário que a gente vai terminar lá, irmãos. Mas vai ter uma vigília de oração pela cidade, pelo Brasil, pela igreja metodista, pelo trabalho dos enfermos. Então todos aqui estão convidados a participar dessa vigília, dia 5, sexta-feira que vem, lá na Cristo Redentor. Se precisar de carona, estou à disposição para levar em casa depois, né? Eu e a Nádia, não tem pai, né? Estamos à disposição aí. 2 carros gigantes da igreja nossa para levar o pessoal de volta para casa, tá? Então assim, vai ter lá depois um chazinho, um chimarrão, né? E no mês de setembro também, irmãos, nós vamos estar reforçando a escola dominical, reforçando, o trabalho já existe, né? A classe de adultos lá, nos domingos pela manhã, segundo, terceiro e quarto domingo. Porque para que o mundo conheça Jesus Cristo, vai ter 3, 4 estudos lá pela manhã. Então toda a igreja está convidada a participar dos estudos lá às 9h30 da manhã, irmãos. Amém? Amém. Então depois a gente vai colocar no grupo do WhatsApp e vamos estar aí nos direcionando aí para essas atividades. Amém? Chamar o Ministério do Louvor, mostrar o nome a Deus, em nome de Jesus, nessa noite. Graça e paz, igreja. Convido a igreja a se colocar de pé, está formando a Deus. Que bom sermos na casa do Senhor. Vamos louvar a Deus, Ele exaltado. A palavra do Senhor diz, na carta de Filipenses 2, 9 e 10, que por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos louvar a Deus. Amém.
Pega o gancho do pastor aqui, abriu o culto, eu lembro da palavra de Jeremias, Ezequiel também. Ezequiel conduziu o povo, o povo em cativeiro, muitos rebeldes, e o povo clamava a Jesus, clamava a Deus, e Deus ele usando o profeta no meio do povo da Babilônia. E aqui estamos nós, ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes pregamos e as pessoas na sua terra não querem ouvir a palavra de Deus, mas o que Deus disse a Ezequiel é: prega, leva a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui pregando, ouvindo a palavra de Deus, coração entregue, pronto para receber o que Deus tem para nós hoje, que possamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Amém? Vamos louvar a Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Que louva Ele. Quem está sentindo a presença de Deus hoje aqui? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus, Senhor Jesus. Tudo é para Ele. Glória a Ti, Jesus. A palavra do Senhor diz em Salmos 96, 4: porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. E vamos continuar louvando a Deus. Grande é o Senhor. Amém? Na cidade, nosso Deus.
Vamos continuar louvando a Deus. Este louvor fala muito com a bondade de Deus. A palavra do Senhor diz em Salmos 34:8, a palavra diz que lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós te amamos, Senhor Jesus.
Jesus, oh Jesus, fala a Ti, Senhor. Agora, aquele momento, irmãos, da oferta, o dízimo, a casa do Senhor, vamos continuar louvando a Deus, amém? Maravilhosa graça. Chamar a irmã Elisa para estar abençoando as ofertas do dízimo, amém? Em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá, vou estar abençoando. Abençoa a família, o trabalho, a casa, o ministério, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse momento, amado, digno de todo o amor ao Senhor, e queremos também apresentar, Senhor, o nosso dízimo e as nossas ofertas, Senhor. Queremos também, Senhor, abençoar cada lar representado aqui nessa hora, Senhor, amado, que vem te adorar, cada pessoa, Senhor, cada trabalho, cada mão protetora, Pai amado, e abençoando também, Senhor, o teu servo que está na frente do teu trabalho, todos os ministérios, Senhor, abençoa com intrepidez, Senhor, amado, com ousadia, Senhor, com alto seja tu, amado, Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Mas pode sentar, irmãos e irmãs. Temos criança hoje? Temos criança hoje. Todos aqui são crianças. Mas eu quero chamar de 12 até os 12 aqui à frente, irmãos. Até 12, só vamos pegar o preço. Vamos pegar o Gabriel. 12?
um também. 12. Ó, tem 12? 11? 15 quilos. Não tirou o outro do Arthur aqui. Que risada bonita, né, irmão? Uma salva de palmas para esse risada. O único lugar que você recebe uma salva de palmas com toda vontade. Amém? Com amor. O amor de Deus pela vida de vocês. Amém? Vamos fazer tudo aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Né? Vou pedir para ele manter agora. Batista. Está olhando para as crianças aqui. Em nome de Jesus. A irmã Débora já vem debaixo da missão. Vou ficar em pé, irmão, em nome de Jesus. Pai querido Deus amado, tua palavra diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando ele for idoso, não se esquecerá dele. Pai querido, nós queremos abençoar essas crianças em teu nome, Jesus. Declarar que todas elas são tuas, Senhor, e elas estão no teu caminho. Abençoa, Pai, seus familiares, sua família, e que a lição nelas do Senhor seja gravada em seus corações, nas suas mentes, Senhor, cada dia. Opera o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aquele canto, irmãos, que ninguém conhece, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Amém? Começa lá pelo Arthur, vai puxar a frente. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Aquela que abraça que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor somente que já conhece Jesus. Em nome de Jesus, aproveitar esses dias maravilhosos, né, irmão? De sol, tempo bom, depois de tanta chuva, tanto frio, né? Mas isso vai chover de novo, né, irmãos? Então, o inverno ainda não acabou, mas o verão da nossa fé, amém, irmãos? O verão da nossa fé, esse é para sempre, até a eternidade, amém, irmãos? Ah, mas o crente não vive no inverno espiritual. O crente, homem de Deus, mulher de Deus, está sempre no verão do Espírito. Amém, irmãos? No nome de Jesus. Quero convidá-los a ter palavra no livro de Atos dos Apóstolos, ou os Atos do Espírito Santo. Amém? Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 1 ao 22. Que nos diz, irmãos: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito,
autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operou essa cura milagrosa. Pai querido, lemos aqui a tua palavra e pedimos que essa palavra, através do Espírito Santo, possa estar falando a cada vida nesta noite, a cada coração aberto e sincero. Que neste momento, Pai, possamos perceber o agir da tua palavra, o agir do teu Espírito Santo, que é uma semente plantada que já está germinando no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Essa palavra aqui, irmãos, ela não pode ser interpretada se você não ler o capítulo 3. Amém? Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Porque no capítulo 3, irmãos, vai acontecer um grande milagre, que é do homem que estava lá na porta do templo, a porta formosa, né? Que era mendigo, pedia esmolas, e que era um homem coxo de nascença. Amém, irmãos? De nascença. E nessa palavra, irmãos, diz que Pedro e João passam por este homem e eles dizem: olha, nós não temos nada. Lá no versículo 6, capítulo 3, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, do Nazareno, anda. E o homem andou. Ele foi curado, ele foi regenerado totalmente, irmãos. Porque Jesus tem todo o poder. Eu não tenho. Os médicos têm um pouco, né? Não poder, mas a ciência para ajudar as pessoas que têm alguma deficiência, alguma dificuldade. Todos nós temos, irmãos, alguma deficiência, alguma dificuldade.
dificuldade. Uns usam óculos, né? Outros tomam remédio, enfim, todos nós de alguma forma. Eu não tenho nada. Todos nós temos, irmãos, alguma coisa. Amém? Somos imperfeitos, mas aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Amém? Aos olhos do Pai. Agora você está afinado, né? Você é voz de mulher. Você é uma obra-prima. Você é uma obra-prima. Eu sou uma obra-prima, irmãos. Amém? Oh, misericórdia. A minha mulher disse que eu sou uma obra-prima, né? Então, que bom. Irmãos, ele foi curado. Esse homem, que era coxo de nascença. E aqui, nesta palavra, nesta noite, irmãos, nós temos que pensar que o povo do templo de Jerusalém, eles não eram bondosos. Os sacerdotes, os pastores da época, vamos falar assim, né? Ou os padres da época, os sacerdotes do templo, muito pelo contrário, eles procuravam alguma forma de acusar os cristãos. Os cristãos eram acusados de muitas coisas. E lembre-se, neste momento aqui da palavra, Jesus já estava assunto aos céus. Amém, irmãos? Já havia ressuscitado e já se encontrava com o Pai. Agora é a igreja avançando, é a igreja evangelizando, é a igreja da unção do Espírito levando a palavra. Amém, irmãos? E se você pegar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles receberam ali o Espírito Santo na vida deles. Amém, irmãos? Até então, eles estavam com medo. Até então, eles apenas estavam assim, observando o que ia acontecer. Mas em Atos capítulo 1, no versículo 8, o que diz lá, irmãos? Recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo veio, batizou eles com dons, fortaleceu a fé deles, e aí eles foram evangelizar. E aí Pedro pregou, e 3.000 pessoas se converteram. Amém, irmãos? Fora mulheres e crianças. Isso deve ter 5.000 pessoas. Então, essa palavra aqui, irmãos, é a palavra de que muitas vezes, quando a igreja avança, quando a igreja espalha as boas notícias, espalha as boas novas, não vai faltar gente para apontar o dedo e dizer: tu é louco, tu é fanático, para quem é da igreja. Não é o que diz por aí, irmãos? Né? Tal qual a mulher de Jó, né? Abandona o teu Deus e morre. Imagina, irmãos, para que servir a Deus? Se tu passa por lutas, passa por doença, passa por dificuldades, para que servir a Deus? Só que na unção do Espírito nós avançamos, porque não é nós indo por nós mesmos, não é uma religião. Eu não quero falar de religião aqui, irmãos, irmãs, mas falar do Cristo, de Jesus Cristo vivo. Amém, irmãos? E Jesus Cristo vivo não é aquele da cruz ali, né? Não é aquele bebezinho que a gente gosta de adorar no Natal, na história. Não, é o ressurreto, é aquele que tem o corpo transformado. Amém, irmãos? Aquele que tem o corpo transformado. E nós também somos chamados, irmãos e irmãs, a ter essa experiência. Mas os homens do templo, a sociedade da época, queriam desacreditar no poder do Evangelho. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. A sociedade que está aí quer desacreditar no poder do Evangelho. A sociedade que está aí, ela quer desacreditar nos valores do Evangelho. E por
permanecer firmes. Eu me lembro do professor que eu tive lá em São Paulo, doutor, fez doutorado na França, Dr. Rui de Souza Joseph Belli, né? É professor de teologia pela manhã e à noite era professor de filosofia, outro curso. E ele dizia assim, que a base da nossa fé está naquelas primeiras experiências que você teve com Deus. Amém, irmãos? Aquelas primeiras experiências que você teve com Deus, de uma oração respondida, de algo que aconteceu na tua vida, de algo que você conquistou, que Deus fez por ti, é isso que vai dar a mola propulsora e vai te jogar até a eternidade. Amém, irmãos? Nunca se esqueça das tuas primeiras experiências com Deus, porque aí está a base da tua caminhada. Amém, irmãos? Os discípulos, no primeiro momento, eles caminharam com Jesus, eles observaram Jesus, até tiveram algumas experiências, mas no segundo momento, eles tiveram que colocar em prática tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles. Jesus disse: olha, vocês porão a mão nos enfermos e eles serão curados. Amém, irmãos? Eles estavam ouvindo essas coisas. Jesus disse: olha, vocês porão a mão em serpente, serão picados, mas serão restaurados. Eles estavam ouvindo. E o apóstolo Paulo nem ouviu isso, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele se converteu depois dos 12. Ele se converteu não com Cristo presente com ele, ele se converteu com Cristo que havia ressuscitado dos mortos. Amém, irmãos? Paulo nunca tinha visto Jesus, Paulo nunca tocou em Jesus, Paulo nunca ouviu a voz de Jesus. Ele era um perseguidor dos cristãos. Mas esse Paulo, que nunca tocou em Jesus, que nunca ouviu Jesus falar, Deus levantou ele para uma obra extraordinária. Amém, irmãos? Deus disse: olha, você será um vaso que vai levar a palavra aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Deus disse: olha, separe esse homem, porque ele é vaso precioso. E Saulo, de perseguidor, começou a ser perseguido pelo Evangelho. Então, irmãos, Deus chama a igreja a lutar, Deus chama a igreja a orar, porque não é fácil, irmãos. A semana não é fácil, a semana é difícil. No teu trabalho, no teu emprego, no teu relacionamento, não é fácil, irmãos. Hoje, por nada as pessoas discutem por coisas bobas, por coisas banais, porque está tudo aí, né? Na nossa cabeça, na nossa mente. É como diz aquela novela que está reprisando agora na Globo, né, irmãos? Vale tudo, por mal, vale tudo, para ficar rico, né? Para enganar, para mentir, vale tudo, né? Só que para Deus não vale tudo. Amém, irmãos? Para Deus, Ele separa as coisas. Tudo tem limite, irmãos. Então, a palavra de Deus, irmãos, nessa noite, nos traz a memória de que sempre haverá pessoas que vão apontar o dedo e vão dizer: não vale a pena, desista, né? Desista. Para que orar? Para que? Esses dias eu vi uma pessoa dizendo: pastor, será que vale a pena orar por fulano? Eu disse para a irmã:
vale a pena. Porque quem determina a vida ou a morte é Deus. Amém, irmãos? E o nosso papel é orar, é interceder, é acreditar até o último segundo, até o último instante de fôlego de vida. Amém, irmãos? Às vezes a gente não ora como deveria orar, diz a palavra. Nós não oramos como deveríamos orar. Tem preguiça de orar, tem preguiça de dobrar o joelho, tem preguiça de jejuar. Porque se a igreja começar a orar, irmãos, a igreja não vai parar mais. Amém, irmãos? E tudo se resolve com oração, irmãos. Tudo se resolve com fé. Não é no meu braço, na minha inteligência, no meu intelecto. Não! É na força do Espírito Santo. Amém, irmãos? E aqui a palavra, Atos capítulo 4, nos diz lá no versículo 4. Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Irmãos, o pessoal na época, os romanos, os gregos, o pessoal do palácio, o pessoal do Império Romano, ou mesmo os sacerdotes diziam: quem são esses loucos? Quem são esses loucos? Quem são esses bárbaros? Quem são esses homens incultos, pescadores, que estão atormentando o mundo com esse tal de Jesus? Quem são esses homens que oram, o cego volta a enxergar, que oram, o coxo é curado, que põe a mão nos enfermos, são curados? Quem são esses loucos que estão fazendo o Império Romano? E hoje, irmãos, nós somos esses loucos. Amém? Nós somos aqueles que, como diz assim, ó, é impossível. Pela fé não há impossível. Amém, irmãos? Pela fé não é possível. Tudo é possível aquele que crê. Amém, irmãos? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível, irmãos. Não pensa pouco, porque Deus não quer te dar pouco, Deus quer te dar muitas coisas. Amém? Em todas as áreas da tua vida, né? A gente fica pensando pouco, né? Não sei se vai dar, se não vai dar. Vai dar. Amém, irmãos? Sempre dá. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus cuida de nós. Então, o número subiu a 5.000. E aí, o povo do templo começou a ficar com inveja. Olha, nós somos os sacerdotes, né? Nós aqui fazemos sacrifício lá no altar, levamos ovelhinha, né? Levamos cabrito, levamos a pomba. Nós somos os ungidos do Senhor. Mas nada acontecia, irmãos. Era só fumaça. Era só fumaça do templo. Não tinha nenhuma graça, não tinha ação do Espírito Santo. Mas agora chegam esses homens e com intrepidez. Olha, esses homens têm intrepidez. Tá, mas não é o Pedro que pescava lá, que tinha uma companhia de pescadores lá na Pescaia, né? Companhia de pescadores. Um cara rude, né? Um cara que lida aí com outras coisas. Sim, é ele, mas é justamente eles. Mas então eles têm a mesma autoridade que Jesus tinha. Parece que sim. E a grande problema aqui, irmãos, que eles queriam saber é de onde que vinha a autoridade deles. De onde que vinha a autoridade do irmão, da irmã, quando você prega, quando você evangeliza, quando você fala de Jesus com um amigo, com um familiar? De onde que vinha a tua autoridade? Eles queriam saber de onde vinha a autoridade dos apóstolos, porque eles não tinham essa autoridade. Nada acontecia.
Ninguém achava graça nas coisas de Deus, irmãos. Mas eles falavam com autoridade, eles falavam com intrepidez. Vamos abrir Evangelho de Mateus, que nós lemos no início, lá no capítulo 10. Mateus capítulo 10, você pode ler ali no versículo 5 em diante, as instruções, né? Depois, as admoestações. Olha, irmãos, vamos ler do versículo 16 ao 20. As admoestações. Mateus 10, do 16 ao 20. Eis que eu vos envio como ovelhas. Lembre-se que isso aqui é antes. Isso aqui é antes de Atos. Os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava preparando os discípulos para a missão. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém. Ou seja, Jesus já estava advertindo os discípulos, Jesus já estava falando para eles: olha, eu não estarei com vocês sempre, mas vai chegar um tempo que eles se surpreenderão, eles vão açoitar vocês, eles vão bater em vocês, eles vão castigar vocês, mas não temam. Amém, irmãos? Não temam, porque eu estarei com vós. Amém, irmãos? Não se preocupem o que vocês irão dizer, porque o Espírito Santo irá colocar na boca de vocês aquilo que vocês irão dizer diante dos juízes, diante dos doutores da lei, dos intérpretes da lei. Não fiquem assombrados, vocês são homens simples, mulheres simples, mas eu estarei com vocês, eu colocarei na boca de vocês aquilo que deve ser dito, aquilo que deve ser falado. E diz a palavra, irmãos, que falavam com intrepidez. Amém? Com ousadia, com conhecimento da lei. Amém, irmãos? Eles não fizeram curso de direito, irmão Edson e irmã Yasmin, né? Não fizeram curso de direito, mas sabiam tudo da lei. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo falava, dava conhecimento a eles, irmãos, diante da defesa. Eles tinham uma defesa, se prepararam. Não fiquem preocupados em fazer uma tese, uma defesa, porque eu colocarei essa palavra na boca de vocês. Amém, irmãos? E Deus coloca a palavra na tua boca nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Palavra e profecia. Deus coloca a palavra de vitória, Deus coloca a palavra de intrepidez. Ou o Espírito Santo de Deus coloca a palavra de intrepidez. Aquilo que eu não sei dizer, que eu posso dizer com intrepidez, na ação e no poder do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? É na ação e no poder do Espírito Santo. Não é nada por acaso, irmãos. Eu, todo domingo que eu me preparo para o culto, é uma guerra. E eu sou pastor há 20 anos, irmãos.
20 anos, todo domingo é uma guerra, irmãos, espiritual. Alguma coisa acontece, vem alguma porta, quebra não sei o que, o cadeado, fica trancado em casa, olha, todo dia é uma guerra. Todo dia eu oro, todo domingo eu oro. Eu nunca venho aqui, irmãos, despreparado. Porque nós sabemos com quem nós lutamos, irmãos. Então ele está sempre preparado. A Bíblia nos diz: olha, estejais pois preparados para dar razão acerca da esperança que habita em nós. Qual é a esperança que habita em nós? É Jesus. Amém, irmãos? Jesus habita em nós. Então essa palavra, irmãos, nos chama a atenção nesta noite. Não fiquemos preocupados, mas estejamos, como está lá no Evangelho de João, capítulo 15, irmãos, ligados na videira que é Jesus. Se eu estiver ligado na videira, na comunhão, na oração, na leitura da palavra, no jejum, na disciplina espiritual, Deus vai colocar a palavra na minha boca. Amém, irmãos? Assim como colocou na boca dos apóstolos. Eles eram homens que falavam, e as pessoas ouviam a palavra e se convertiam. Esse mesmo poder que eles receberam, Deus colocou para nós também. Amém, irmãos? Deus colocou para você, para a tua casa, de você orar e acontecer o milagre. Deus é Deus de milagre, irmãos. Não é um Deus da historinha, né? Historinha em quadrinhos, né? Coisa boa, né? Eu tinha historinha em quadrinhos, né? Eu li muito sobre tipo Patinhas, né? Tinha o Popeye. Teve um Popeye, né? Essa gurizada nem sabe o que é Popeye, né? Capitão Caverna, né? Então a gente, né, viveu alguma coisa, irmãos. Agora, a palavra de Deus, ela é espiritual. Amém? Não é uma palavra qualquer, irmãos. Então, os homens ali ficavam assim: olha, como que esses caras têm sabedoria no que eles falam? Como que eles conversam tanto assim? Eles são igual a Jesus. Pô, Jesus já nos deu um sufoco aqui, nos incomodou um monte. Isso, o judeu lá, né, do tempo, falando, né, irmãos? Agora multiplicou. Agora tem mais de 12. Agora são 500. Agora são 1000. Todos falando a mesma coisa. E como é que eles têm? Nós estudamos aqui na doutrina de Moisés. Nós conhecemos o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Nós conhecemos os profetas, mas nós não falamos com intrepidez como eles falam com intrepidez. Amém, irmãos? E muitas vezes porque a gente não ora, porque a gente não jejua, porque a gente tem preguiça de ler a palavra, irmãos. Porque se você começar a ler a palavra, você pedir que seja Deus vai ler a palavra, Deus vai ler o Espírito Santo, e você vai falar com intrepidez. Amém, irmãos? Não vai ser uma palavra racional, vai ser uma palavra espiritual. Tem diferença, irmãos? Amém? Claro que o ensino, claro que a ciência, a razão, elas te ajudam. Mas quando é espiritual, irmãos, só com intrepidez espiritual, discernimento espiritual. Atos capítulo 4, irmãos, ali no versículo de número 12. Eu quero frisar muito bem esse versículo 12 aqui, irmãos. Atos 4, 12. E aí Pedro e João, né, fazem um debate, um discurso com os doutores da lei. Pregam desde o Antigo Testamento até a vida de Jesus. E diz: olha, esse Jesus que nós oramos no nome dele, é na autoridade dele que nós
curamos. É na autoridade dele que as pessoas se convertem. Ele é a autoridade que está sobre nós. Amém, irmãos? E ali no versículo 12, olha só, irmãos: e não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Olha o versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Eu não estou falando inglês aqui, nem sei falar em chinês, nem hebraico, mal sei falar o português. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Ouviram o português, irmãos? Entenderam? Não há salvação em nenhum outro nome. Não é no nome de Pedro, de José, de Maria, nenhum outro nome debaixo do céu. Não há salvação em nenhum outro nome. Assim como não há salvação em nenhuma outra filosofia, em nenhuma outra religião. Ah, mas você é salvo porque você é metodista. Não, você não será salvo porque é metodista. Você não será salvo porque é batista. Apenas o seu sobrenome, né, Batista? Você não será salvo porque você é da casa de oração. Você não será salvo porque você é católico, porque você é da Assembleia de Deus. Não, nós seremos salvos porque diz a palavra aqui, Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Amém, irmãos? Que importa que sejamos salvos. Então não é na filosofia, não é no conhecimento esotérico. Amém, irmãos? Não é nas estrelas, não é no horóscopo, não é no hinduísmo, no budismo, não é no espiritismo, não é em nada disso, irmãos. E aqui está o poder pelo qual operava na vida dos apóstolos, irmãos, porque era no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, de toda instituição, de toda religião. Jesus não é religião, Ele é o Deus encarnado. Amém, irmãos? Ele é o Deus encarnado. E Pedro aqui dá uma lição para aqueles doutores, para aqueles homens que se diziam cultos. Olha o versículo 13: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém, irmãos? Se é que as pessoas olham para nós, vão dizer assim: ela anda com Jesus. Porque quem serve, irmãos, serve conhecido. Diz a palavra que Deus vai separar as ovelhas dos bodes, dos cabritos. E uma igreja, irmãos, que quer crescer, uma igreja que quer fazer diferença, ela não brinca de ser igreja. Eu não estou falando do prédio aqui, do nome. Estou falando, eu sou igreja, você é igreja. E nós só vamos ver mudança a partir da nossa vida, quando as pessoas olharem para nós e disserem o que falaram aqui para os discípulos, vendo com eles, ali no versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Mas, irmãos, aqui tem algo mais
vamos falar assim, chocante, esse texto. Que é um homem coxo que foi curado, lá no capítulo 3. Amém, irmãos? Ele foi curado, né? E aí, os doutores da lei percebem algo assim miraculoso. Eles não tinham onde enfiar a cara deles, de tanta vergonha que estão passando. Mas mesmo assim, eles queriam, porque queriam dizer que os apóstolos eram hereges. Mas ali no versículo 14, vendo com eles o homem que foi curado, nada tinha o que dizer em contrário. Amém, irmãos? O que tu vai dizer? Se Jesus curava, se Jesus ressuscitava os mortos, os discípulos faziam a mesma obra de Jesus. Amém, irmãos? A igreja hoje, eu e você, fazemos a mesma obra de Jesus. Pessoas são curadas, pessoas são salvas, são libertas de espíritos imundos. Amém, irmãos? Jesus disse: olha, vocês farão obras maiores que as minhas ainda. Amém, irmãos? Então nós devemos crer nessa palavra, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém. Olha aqui, irmãos, no versículo 16, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Amém, irmãos? Um sinal notório, e não podemos negar. Ou seja, toda a cidade de Jerusalém conhecia aquele homem. Amém, irmãos? Você conhece alguém que usa algo? Pensa em alguém que é uma figurinha carimbada da cidade, né? Alguém conhecido, que é da sua cidade, que é popular, uma pessoa com pouca instrução, uma pessoa que sabe muito pobre, mas que todo mundo conhece a cidade, está sempre pedindo aqui, pedindo ali. Tem gente assim, né, irmãos? Não sabe que existem muitas pessoas assim. Mas de repente essa pessoa, né, que tinha um problema físico ali, grande, agora está caminhando perfeitinho, está andando perfeitamente, está lúcido, está lúcida, e está glorificando a Jesus ainda. Este homem aqui, irmãs, sabe que idade ele tinha? Para o texto, né? O texto diz a idade dele, ele sabe dizer? Oi? Qual é o versículo? 40 anos, isso aí. Esse homem, eu perguntei porque eu não lembrei. Esse homem é um homem de mais de 40 anos, irmãos. Desde criança ele estava ali no templo. Então foi um milagre notório. Amém, irmãos? Foi algo notório. Ou seja, não tinha como negar aquele milagre. A cidade toda estava sabendo, Jerusalém toda estava sabendo. Olha o versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçar eles, para não mais falar esse nome. Está perturbando aqui a cidade de Cruz Alta, a quem quer que seja. 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em outro nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Essa é a escolha, irmãos. Nós vamos ouvir o mundo, vamos ouvir as ideologias, as religiões, ou vamos obedecer a Jesus?
A escolha está aí colocada, irmãos. Os apóstolos sabiam a quem serviam. Olha o versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar disso. Aquilo que eu experimentei na minha vida, a salvação. Eu estava lendo uma definição da palavra salvação. Fiquei, mas olha, que definição. Não tinha pensado nisso. A definição da palavra salvação: a alma que volta para Deus. Amém, irmãos? Amém? A nossa psique, a nossa mente que volta para Deus. Isso é salvação. Amém, irmãos? Porque até então a minha mente estava corrompida. Até então minha mente estava brutalizada por causa do pecado. Mas quando eu encontro Jesus, eu encontro salvação. E agora a minha alma, ela volta para Deus. Eu passo a ser um com Deus, um com Jesus. Amém, irmãos? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Lá no versículo 22, eles agora eu voltei. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus? Vamos ficar em pé? Olha lá, versículo 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Amém, irmãos? Quem escreveu o livro de Atos é o mesmo autor do livro de Lucas, ou seja, o doutor Lucas. Amém, irmãos? Era o médico da época. E Lucas, ele tinha esses detalhes, né? Do ano, o que aconteceu com a pessoa, como era a pessoa, como era a pessoa, a idade. Ele tinha esses detalhes importantes, irmãos. E ele registra que, olha, esse homem tinha mais de 40 anos. Todo mundo conhecia, desde que ele nasceu. Não tem como negar. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus nesse momento. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua revelação, Senhor. A tua palavra se revela para nós quando nos colocamos diante de ti, Senhor, com sede, com desejo, ó Pai. Por isso, essa noite, pedimos, Pai querido, que tu possa abençoar cada família aqui presente, Senhor. Cada lar aqui presente, Deus querido. Traz revelação, traz cura, meu Deus querido. Também queremos colocar aqui, ó Deus, o irmão Odir, que está no hospital há tantas semanas, ó Deus. Sabemos que para os médicos existe às vezes o impossível, mas para ti não existe impossível, Deus. Nós colocamos a vida dele no teu altar nessa noite. Ó Pai, opera o milagre naquela vida, Pai. Nós colocamos a vida dele diante de ti. Nós, ó Pai, colocamos a sua família diante de ti, Senhor. Pedimos a Deus que tu possa operar no nome de Jesus. Também opera, Pai, na vida de cada irmão aqui nessa noite, de cada irmã. Eu não sei qual é a situação, qual é o problema que está enfrentando, mas tu sabes, Senhor. Se alguém aqui novo que sabe, ó Pai, com notícias sobre a sua saúde que não são muito boas, que no nome de Jesus, na autoridade dos apóstolos, no nome que está sobre todo nome, no poder deste nome, no nome de Jesus, que diz a palavra de Atos, capítulo 4, versículo 12, que debaixo do céu não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, que é o nome de Jesus. Que nesse nome poderoso tu possa receber a bênção da saúde. Que nesse nome poderoso, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está, ó Pai, quem sabe desconectado, que tu possa conectar-se nesta vida, nesta noite, no nome de Jesus, abrindo as portas do trabalho, abrindo as portas de concurso, abrindo as portas, ó Pai, de saúde física, emocional, espiritual, ó Deus querido, que teu Espírito Santo, que o nome
Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E a igreja diz: graças a Deus. Aleluia. Nós estamos de palmas, amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória ao teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo Senhor, essa noite. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que essa unção do Espírito que está aqui nesse lugar, que você possa levar para a tua casa, possa levar para a tua família, possa levar para o teu colega de trabalho, possa levar no hospital, possa levar onde pisar a planta do teu pé, que você leve essa unção no nome de Jesus, e que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo te abençoe e te guarde, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana. Amém. Aleluia.